Amém, meus irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler João capítulo 13, amém? E sermos edificados pela palavra de Deus, amém? Então, vamos para o texto. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavaras os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter levado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Isso está lá em Lucas 22, 27. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Isso está lá em Mateus 10, capítulo 24, Lucas 6, 40 e João 15, 20. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Está lá em Salmos 41, versículo 9. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Está lá em Mateus 10, 40, Marcos 9, 37, Lucas 9, 48 e 10, 16. Como está escrito aqui, né? O traidor indicado. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era
pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então a gente vê que o traidor é indicado. Então Jesus, ele teve os seus 12 discípulos, mas um deles deixou-se levar por Satanás e traiu Jesus, né? Que é Judas Iscariotes, que troca Jesus, né? Como a gente vê, é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, o traidor, né, a gente vê que ele é indicado. Eu li aqui de novo para você entender melhor. O novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir, como está escrito lá em João 7,34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso está lá em João 15, 12 ao 17, 1 João 3, versículo 23 e 2 João, versículo 5, né? Pedro é avisado. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, meus irmãos, Deus é onisciente e onipotente. E tudo isso teve que acontecer para se cumprir as Escrituras. Mas ele ressuscitou e ele vai ser mostrado isso mais para frente. Então é uma repetição. Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos que a gente pode ver que tem bastante conteúdo, bastante coisa, tanto que eu tô até com voz meia rouca, de tanto que eu leio aqui para vocês, né? Até tosse veio, tanto que eu li aqui. Mas, enfim, também é porque eu fui dormir muito tarde nesses últimos dias que eu tava gravando isso aqui. Mas a partir de agora, a partir de Atos em diante, vai ser mais rápido de ler, porque são capítulos mais curtos. Até aqui em João a gente vê que são capítulos mais longos, né? Porque narra fatos que aconteceram. E como que nós sabemos, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus está falando aqui é verdade? Primeiramente, porque tudo aquilo que Deus está falando aqui na Escritura, aqui, nós podemos ter embasamento nos profetas, na lei, entendeu? Nos livros poéticos do Antigo Testamento. Tudo isso já apontava para isso que Jesus veio cumprir aqui. A antiga aliança já apontava para a nova. E o Antigo Testamento já apontava para o Novo. Então, como ter certeza que isso aqui tudo é verdade? Como? Pelo Espírito Santo, e porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que exatamente como estava no Antigo Testamento, no Novo Testamento mostrou. Então Jesus morre, Jesus é ferido, exatamente como as profecias diziam. Então, por isso a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque tudo aponta para Jesus. Então, se você tem dúvida se a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu digo para você, ela é porque ela testifica a respeito de Jesus. E ela é porque tudo aquilo que os profetas estavam até então dizendo se cumpriu nele. Então nele se cumpriu toda a lei. E nele se cumpriu a plenitude. A plenitude. Uau! O que é a plenitude? É o Espírito Santo dentro de nós. É Jesus agora, sabe? Ressurreto. É Cristo ressurreto. Entendeu? Então a plenitude é Cristo. E Ele agora habita dentro de nós. Ele habitava somente em pessoas
na maior parte, né, a gente vê que ele habitava sobre as pessoas. O Espírito Santo habitava sobre as pessoas. Mas quando Jesus é morto e quando ele vem, fica 40 dias aqui, depois ele volta, desce o Espírito Santo. Então Deus passa a habitar em todos os homens. Deus conosco. Porque Deus agora habita dentro de nós. E o plano dele é esse, que ele habite dentro de nós. E que nós possamos ser morada dele. Amém? Ele teve que sofrer, mas tudo aponta para ele. A Escritura é a palavra de Deus, por quê? Porque ela testifica a respeito dos fatos. E porque todos os escritores que nós vemos aqui, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto Paulo foi um cara que seria hoje como se fosse um doutor da lei. Paulo foi um doutor da lei. Ele tinha os mais altos níveis intelectuais do seu tempo. Lucas, que escreve o evangelho antes desse aqui, e Atos dos Apóstolos, também teve uma grande mente intelectual, né? Lucas era médico, então ele tinha muito conhecimento. Então, isso tudo já mata pau em quem quer discordar da Bíblia, tá? Se você quer discordar da Bíblia, então você tem que discordar de Paulo e de Lucas. E você tem que discordar de João, que andou com o próprio Jesus. E é impossível discordar disso, né, meu irmão? Olha só como isso aqui é bem feito, como isso aqui é bem colocado. Nós temos vários relatos históricos, nós temos vários concílios ao longo da história da igreja que provam que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E também, como diz lá em Timóteo, toda a Escritura é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus e ela é apta para nós, porque tudo aponta para Jesus. E Jesus, ele é a palavra de Deus. Enfim, meus irmãos, a gente poderia falar de uma discussão muito longa aqui sobre isso. Mas, se alguém te perguntar por que a palavra de Deus é a palavra de Deus, diga a eles, porque toda a palavra de Deus testifica a respeito de Jesus. Porque toda a palavra de Deus testifica a respeito daquele que veio e padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, foi crucificado, morto e ressuscitado, mas que agora habita em nome de Jesus dentro de nós e que agora nós somos testemunhas dele. Porque antes nós só ouvíamos ele de ouvir falar, mas agora Deus decide, por meio de Cristo, habitar dentro de nós e nós agora somos representantes dele aqui na terra. Por isso nós somos chamados cristãos. Cristãos é pequenos cristos, entendeu? Porque antes nós éramos apenas multidão, mas agora nós somos discípulos de Jesus e nós queremos aprender com ele. E isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso porque isso muda tudo, cara. Isso quebra tudo que você ouviu até então de religião, disso, daquilo. Meu irmão, quando você conhece o Cristo de Deus, aquilo que você ouviu que não tinha Jesus, não faz mais sentido. Tudo aponta para Jesus. Quando você lê sobre Moisés, Moisés está falando de Jesus. Quando você lê sobre os profetas estão apontando para Jesus. Quando você lê Gênesis, você vê que tudo aquilo estava apontando para uma obra de Deus perfeita que se cumpria em Jesus. Tudo aponta para ele, meu irmão. Tudo. Por isso faz sentido ler a Bíblia, faz sentido estudar a Bíblia. Por quê? Porque tudo testifica a respeito de Jesus. E ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés. E se eu estou aqui falando isso aqui para você hoje, se eu sou um jovem que está terminando a minha segunda faculdade e estou aqui falando isso para você hoje, por que eu creio nisso? Porque isso mudou a minha vida. Porque isso mudou a minha vida. E isso é transformação para o meu coração e para o seu coração. E isso é o que nós precisamos todos os dias, meus irmãos. Ainda que te chamem de louco, ainda que te chamem de maluco, é isso que transforma a nossa mente. É isso que transforma a nossa vida. É isso que nos transformou, é isso que nos resgatou, que nos trouxe até aqui. Então, se você tem qualquer dúvida, meu irmão, vai para Jesus. Porque ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o pão da vida. E quem comer desse pão jamais terá fome, mas terá vida e vida em abundância. Por quê? Porque nem a morte nos para. Por quê? Porque nós já temos nosso lugar com ele. Então nada desse mundo nos para, nem ciência, nem pré-ciência desse mundo, nem governos, nem guerras, nada disso nos para. Por quê? Porque nós temos um chamado que é ser parecido com ele, e nós estamos nele, e nós somos discípulos dele. E nada vai nos parar. Por quê? Porque somos mais que vencedores por meio dele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pai, Deus, obrigado por cada um de nós, Pai. Obrigado por o Senhor estar crescendo no meio de nós, Pai.
Obrigado, Senhor, por cada um que está lendo essa palavra e está sendo edificados pela essa palavra, Pai. Que a vida de Deus seja impartida nessas pessoas. Que essas pessoas experimentem do teu amor, Pai, e da tua glória, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele agora habita dentro de nós. Uau! Vamos para lá, até amanhã, João capítulo 14. E vamos fazer o inferno tremer, porque muitas pessoas vão ser salvas em nome de Jesus. Grande colheita Deus tem para esses dias. E nada vai parar aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Nada vai parar aquilo que Deus está fazendo. Nem inferno, nem festas, nem nada. Porque Deus é maravilhoso e Ele nos deu a palavra da verdade. E nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos autoridade sobre todas as coisas, porque a autoridade foi dada a nós. E nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então nós podemos dizer, faça, e assim será feito. Por quê? Porque pela fé, nós andamos pela fé e não pelo aquilo que vemos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até amanhã e seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Valeu e valeu.